Oi, gente, tudo bem com vocês? No Nepcast de hoje a gente vai falar sobre segurança alimentar nos festejos juninos. Esse podcast é uma iniciativa do Núcleo de Educação Permanente da Secretaria de Saúde do município de Caruaru. Muito prazer, eu me chamo Ana Beatriz, sou farmacêutica e técnica do Núcleo de Educação Permanente e é uma honra estar com vocês no episódio de hoje. Então, para o episódio, a gente vai receber hoje convidados muito especiais, que é Priscila, ela é nutricionista e inspetora sanitária, seja muito bem-vinda. Muito obrigada. A gente também recebe Eduardo Lira, que é gerente da Vigilância Sanitária, seja muito bem-vindo também. Obrigado. E Rafael Barbosa, que é farmacêutico e coordenador da Vigilância Sanitária. Bem-vindo. Obrigado. Então, gente, nesse mês de junho, a gente sabe que a nossa cidade, ela vira, assim, o coração do São João, né? A gente recebe milhares de pessoas todos os dias. E no meio de tanta alegria, é importante que a gente lembre, né? Que a segurança alimentar, ela também é saúde. Então, para começar, eu queria saber quais são os principais riscos que a gente tem, né, ao consumir um alimento em um ambiente que tem uma grande circulação de pessoas, como nesses festejos juninos. Exatamente. Um dos principais riscos são as doenças transmitidas pelos alimentos, que a gente conhece como DTA, justamente porque os alimentos que são comercializados são alimentos muito perecíveis, que precisam de uma devida conservação, de um devido armazenamento, que requer uma temperatura adequada, né? A gente encontra muitos caldos, lanches com proteínas, então requer realmente esse cuidado maior. Então, além disso, além dessa conservação e desse armazenamento, a forma que esse alimento está exposto. A gente também deve lembrar, principalmente dos alimentos crus, que são os hortifrutis. A gente encontra muitas frutas com espetinho, através do espetinho com aqueles chocolates. As próprias saladas, esses alimentos eles devem ser bem higienizados e desinfectados para promover aí um alimento seguro. Entendi. Muita gente não sabe como é que funciona, né, esse trabalho da vigilância. Como é que é feita essa fiscalização na prática durante o São João, né? É algo que é preventivo, é educativo, punitivo? Como é que isso acontece realmente no dia a dia? Sim, Bia. Durante o São João, a atuação da vigilância sanitária nesse ponto, ela é intensificada, tá? Então, assim, a gente já tem hoje o equipes fazendo inspeções em locais ali que vão receber esses turistas, que são os locais de alimentação. E a gente também faz coletas e análise de água, que a equipe está saindo para fazer essa análise de água, porque como os turistas vêm, eles vão estar em hotéis, vão estar consumindo nesses pontos de alimentação, sempre próximo a esses pontos de maior circulação, que seria o Paito, o Alto do Moura, a rodoviária e os pontos dos hotéis também. E falando da fiscalização em si, do Paito de eventos, do Alto do Moura e todos os polos, a vigilância sanitária ela trabalha em todos os polos festivos que vai ter o São João. E no Paito de eventos a gente tem 5 equipes que elas são direcionadas para áreas que a gente pré-define e 2 no Alto do Moura, tendo uma dentro do Alto do Moura e uma fora na parte que fica o polo lá, que tem as festas. Então, a nossa intenção é ter a maior segurança alimentar para os turistas e até o pessoal, os foliões daqui de Caruaru que vão curtir das cidades vizinhas. Então, nossa principal ideia é ser preventivo e educativo. Mas caso tenha alguma coisa que seja mais reincidente, tenha uma irregularidade que tenha um risco maior, a gente sim faz ações mais firmes, que são a apreensão do produto ou até a interdição da barraca, que seria que o comerciante ele iria perder ali seu direito de fazer o comércio na festa. Sim, entendi. Então, assim, existem critérios, né, vamos dizer assim, a serem seguidos, né? E aí, justamente eu queria saber sobre isso. Quem é que pode comercializar esses alimentos durante esse São João, né? Existe algum tipo de credenciamento ou então de uma fiscalização prévia desses vendedores? Bom, inicialmente qualquer pessoa ela pode querer comercializar durante São João.
porém é necessário fazer um cadastramento. Esse cadastramento ele é feito na Secretaria da Fazenda. Ele cadastra todas as pessoas que têm interesse, todos os ambulantes, todos os vendedores, e a Fazenda depois repassa esses cadastrados para a Vigilância Sanitária, onde a gente faz o nosso próprio. E esse cadastramento está acontecendo aconteceu do dia 7 desse mês até o dia 20. E aí, como na pergunta passada você falou sobre educação, o que é que a gente fez também durante esse cadastramento? A gente, todos os dias, do dia 7 ao dia 20, a gente dava um treinamento para todos os comerciantes que iriam participar do São João, falando justamente dos pontos que a gente realmente fiscaliza no momento da inspeção. Que eu posso até falar alguns para quem estiver ouvindo já tem uma noção do que a gente olha também. Por exemplo, a gente vê a questão de higiene dos estabelecimentos, higiene dos manipuladores. É importante você estar com roupas íntegras, usando os EPIs, que são os equipamentos de segurança, touca, luva. Quem for manipular o alimento, evitar manipular dinheiro ou outras coisas que tenham sujidade. A gente vê também questões de isopor, se o isopor onde são armazenadas as bebidas, se eles estão íntegros, se eles estão limpos. A gente vê uso de pano de prato. A gente pede que evite o uso de pano de prato. Por quê? Por mais que você limpe da melhor forma possível, que a gente acredita que você vai limpar, só que ainda assim o pano de prato ele vai absorver sujidades e vai estar durante toda a noite absorvendo as sujidades e você vai estar repassando para o alimento. Dentre várias outras coisas que a gente falou também durante esse treinamento, e ao final desses treinamentos vai ser entregue um termo de entendimento de que você está ciente de que foi dado esse treinamento, junto com a cartilha com esses pontos que eu falei e vários outros. Ou seja, você vai assinar, confirmar que está tomando ciência de todos esses pontos. É um termo de responsabilidade que a gente entrega a cada comerciante que vai, claro, de serviço de alimentação, que eles assinam, que é esse termo aqui, tem vários pontos que a gente vai cobrar no dia a dia. Então eles já sabem o que as equipes vão cobrar no dia a dia. A gente previamente entrega esse termo a eles assinam, a gente assina também e cada um fica com sua via. Porque aí eles já sabem o que a equipe vai estar cobrando no dia a dia. Entendi. Então, a gente, fugindo assim um pouquinho dessa parte da alimentação, né? Mas aí a gente estava falando um pouco antes sobre... Como a gente está falando sobre a comercialização, eu sei que vocês fazem ações de prevenção também em relação aos produtos fumígenos. Então, eu queria saber um pouco como é que acontece isso. Eu posso falar um pouco dos produtos fumígenos. A gente está fazendo essa fiscalização também porque são RDC da Anvisa, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Então, assim, cigarros, ele não pode ser vendido fracionado, avulso. Não pode ser aberto a carteira de cigarro e ser vendido avulso. Então, a gente está passando para esse pessoal que pode comercializar o cigarro, que eles não façam essa venda de cigarros avulsos. Outra coisa também é que a gente se depara com os fiteiros, que são aqueles comerciantes que comercializam circulando. Então, que eles vendem doce, balas e também os cigarros. Primeiro, o cigarro não pode ser vendido junto com alimento. Ele não pode estar ligado a alimento ali vendendo perto. E o comércio do cigarro por ambulante, por esses circulantes, ele é proibido também, tá? E outra coisa, estava na moda, né, até um tempo desse, os vapers, que são os dispositivos eletrônicos para fumar, que hoje até já tem outro nome também, que é pods. Então, esses dispositivos, eles são proibidos nacionalmente aqui no Brasil, tá? Então, a gente também não permite essa venda. Que é só assim, em relação à legislação que tu falou, tudo isso que a gente faz é tudo baseado em legislação, certo? Olha só. Então, quem são essas pessoas que estão permitidas para vender esses produtos fumígenos? Pronto. O dispositivo eletrônico para fumar, que é os vape, eles são proibidos. Ninguém pode comercializar no Brasil os dispositivos eletrônicos para fumar. Os cigarros avulsos também, ele não pode ser comercializado. As carteiras de cigarro podem ser comercializadas em locais fixos. Tem que ser um local fixo, tá? Não pode ser um ambulante, uma pessoa circulante, um fiteiro. Tem que ser um local fixo e tem que estar
de forma que não esteja ligado a alimentos e com todas as suas informações também no local. Entendi. Vamos voltar novamente para a parte de alimentos, né? Para essas pessoas que estão curtindo as festas, e assim, muitas pessoas elas saem de casa sem se alimentar e vão e se alimentam fora de casa, né? Então, como é feita. O que é que essa pessoa ela pode observar antes de consumir um alimento? Então, é muito importante a gente olhar os aspectos, né, de higiene e manipulação daqueles alimentos. Ver como é que o manipulador está vestido. Como ele falou, é bem importante estar com os EPIs, estar com a touca, uma luva. Questões também relacionadas à data de validade daquele alimento. Além disso, a gente precisa estar observando as características físicas e sensoriais do alimento. Ver a questão da coloração, do cheiro, do sabor daquele alimento, de como aquele alimento está exposto. Outra questão muito importante é com relação ao gelo, né, que é muito comercializado devido às bebidas. Esse gelo ele precisa ser de procedência, tendo um selo, né, que é emitido pela Apevisa. Então, essas são as principais características que a gente deve estar observando antes de comprar um alimento. Certo? Então, assim, se um consumidor ele percebeu que alguma coisa está errada ali, né, que aquele estabelecimento ele é duvidoso, vamos dizer assim, ele pode fazer, não sei, existe algum canal direto com a vigilância para ele fazer uma denúncia? Como é que acontece isso? Sim, Bia, o consumidor ele tem um papel fundamental para ajudar a gente, tá? Ele deve informar a gente. Então, se ele perceber alguma irregularidade ou está com alguma dúvida se aquilo é certo ou não, a gente tem o WhatsApp da gente, que é o 819-8384-3772, e também temos uma equipe dentro do COI. O COI fica localizado dentro do espaço cultural, tá? Dentro da festa. Então tem uma equipe lá de plantão, tanto a equipe quanto o WhatsApp fica disponível durante toda a festa. Então ou ele pode falar pelo WhatsApp, ou ele pode chegar lá na festa, tá ruim o telefone, vai lá no COI, chama a gente de vigilância sanitária, ele vai ser direcionado para nossa sala e a gente vai acolher ele, entender, saber o local e aí vai no estabelecimento fazer as devidas providências. É importante falar sobre isso porque acho que nem todo mundo sabe, né, que existe esse canal direto com a vigilância. Eu acho que é interessante até repassar para a população que a vigilância sanitária é um órgão parceiro. Então, é importante para a gente que a população interaja com a gente e repasse suas dúvidas, suas demandas, para que a gente possa... O objetivo da gente é cada vez melhorar o São João e, enfim, que ninguém tenha nada, nenhum problema de saúde, nem nada. Tu falou também da questão de o que a pessoa que está lá que vai cobrar o alimento, que ele pode observar para comprar um alimento seguro. Todas as barracas que são inspecionadas pela vigilância sanitária, tanto no Pátio como no Alto Moura, tem um adesivozinho que a gente cola, que fica bem visível. É um adesivo verde esse ano, com o nome Vigilância Sanitária, e vai estar lá. Esse ano ele tem uma frasinha dizendo: esse estabelecimento foi inspecionado por Vigilância Sanitária. Então, esse adesivo quer dizer que a Vigilância Sanitária passou lá. Todos os dias que tiver festa, a Vigilância Sanitária vai passar naquele estabelecimento. Tem um númerozinho lá que a gente consegue cadastrar ele e todos os dias a gente monitorar como é que está sendo aquela situação, como foi a inspeção do dia passado, se teve alguma irregularidade, se não teve, se aquele estabelecimento está sendo bom. Então, assim, a pessoa que for comprar seu lanche, seu alimento, sua bebida, ele vendo um adesivo, ele vai saber que a vigilância sanitária passou naquele local naquele dia. E completando, tem um número do WhatsApp da gente lá também nesse adesivo. Então ele vê o adesivo, tem o número da gente no WhatsApp. Se vê alguma irregularidade, é só falar com a gente que a equipe chega no local rapidinho. Pronto, se algum ambulante ele não fez esse credenciamento antes e ele vai vender assim no avulso, como é que acontece? Existe, não sei. Ano passado podia, né, ser feito um cadastramento no momento. Pode, é porque assim, o cadastro desse estabelecimento não é feito com a Vigilância Sanitária, com a Secretaria de Saúde. Ela é feita com a Secretaria da Fazenda. Então, assim, eles cadastram esse pessoal e fazem previamente, mas caso eles têm crachá, tá? São identificados, tem crachá, tem alvará. Caso um comerciante novo vá fazer o comércio dentro do evento, tem equipes da Secretaria da Fazenda e da Secretaria Municipal de Segurança que eles conseguem observar essa pessoa
pega essa pessoa, leva para dentro do COI e faz ele fazer a regularização dele, faz o cadastro dele, coloca o valor que ele precisa pagar, tudo direitinho, é proporcional para os dias de festa, então ele faz essa legalização lá dentro do COI. Entendi. Tem gente também que, por exemplo, fez o cadastro, mas ele não abre no primeiro dia. Às vezes abre na segunda semana. E aí a gente também vai botando esse adesivo de acordo com esse cadastramento. Adesivo que comprova que a gente fez a fiscalização. Então, vocês falaram assim, que a intenção de fato é que essa fiscalização ela seja preventiva e educativa também. E que a vigilância ela está presente todos os dias nas festas. Então, assim, como é que vocês fazem essa fiscalização? Ela é antes da festa? Ela é durante a festa? Como é que acontece? Como o objetivo da gente principal é justamente essa prevenção, a gente começa as fiscalizações antes de iniciar realmente as festividades no pátio. Então, muitas vezes as barraquinhas estão abrindo, a gente já está passando em todas as barraquinhas, todos os estabelecimentos, para fazer a fiscalização e dar possíveis orientações que são necessárias. Então, muitas vezes o pessoal não vai ver a gente, mas é porque a gente já está passando no começo das festas. Resumindo, a Vigilância Sanitária faz todos os estabelecimentos antes do início da festa, mas também fica equipes da gente dentro do COI, porque se acontecer alguma urgência, alguma reclamação, alguma denúncia, a gente vai até o local também. Até o final da festa tem a equipe que fica de plantão lá dentro do COI. E caso vejam, a gente da Vigilância Sanitária, a gente fica com um coletinho branco. Acho que é o único e a SH, né? Mas também se estiver vendo um inspetor, pode ir, como o Edu falou, no COI, mas pode falar com a gente também, enquanto a gente vai passando. Então, gente, estamos chegando ao fim do nosso episódio e, sem sombra de dúvidas, foi uma conversa muito esclarecedora. E eu deixo aqui aberto para que vocês possam dar dicas ou então alguma orientação para a população, para o ambulante, enfim, deixo aberto para vocês. Nós da Vigilância Sanitária, né, como foi mencionado, nós somos um órgão parceiro, estamos ali para ajudar a orientar, né, o pessoal das barracas. Estaremos sempre disponíveis, né, para qualquer dúvida. E com relação ao consumidor, ele sempre está atento a todas as informações, a como está sendo manipulado. As bebidas, né, elas devem ser preparadas na hora. Então, é importante você ver o processo realmente sendo feito ali na frente. No caso da água de coco também, o coco in natura sendo aberto ali na hora. E sempre estar atento a todas essas informações, né, para evitar aí, as doenças, né, transmitidas por alimentos, por água. Essas são uma das orientações que a gente tem para deixar. Não, eu só reforçar o que a Priscila falou, que o pessoal veja a Vigilância Sanitária não como um vilão, mas como realmente um parceiro, um colega que está do seu lado para lhe ajudar. E assim, tem dúvida, pode parar a gente, perguntar, a gente vai esclarecer e vai tentar sempre. O objetivo da gente é sempre melhorar a qualidade de vida e bem-estar da população. Então, comerciante, consumidor, teve dúvida, pode acionar a gente. Viu alguma coisa errada, pode ajudar a gente também, ser os nossos olhos, porque a gente não tem como estar em todos os lugares ao mesmo tempo. E ver Vigilância como parceiro mesmo. Isso, e eu quero agradecer essa oportunidade. É muito bom vocês estar chamando a gente aqui, propondo isso. É importante a gente estar passando o papel da Vigilância Sanitária, como os meninos bem falaram, para o pessoal entender realmente o nosso papel, que a gente é um agente para o povo, a gente está a serviço do povo, então o povo pode denunciar, as denúncias são tudo anônimas, tá? A gente não passa o nome de ninguém, não pede o nome. Então, para que o pessoal nos ajude, para a gente ajudar toda a população para um bem maior, e até os comerciantes mesmo, que caso tenha alguma dúvida como deve ser comercializado aquele produto, o que é que ele deve fazer dentro da barraca, ele também pode conversar com a gente, que a gente está disponível para todos. Então, gente, a gente agradece mais uma vez por vocês se colocarem à disposição. E finalizamos o nosso Nepcast de hoje com mais um tema muito importante sobre segurança alimentar nos festejos juninos. Nós agradecemos aos nossos convidados e a você. Então, continue nos acompanhando nas redes sociais, que é @prefcaruaru e @nepcaruaru. Até a próxima.